Livro de Filipenses, capítulo 2. A nossa leitura vai ser dos versículos 1 até o versículo 11. Amém? Vamos ler então do capítulo 2, os versículos 1 até o versículo 11. Vamos ler. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildade. Considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, então, na continuação da carta que estamos lendo, esta carta da alegria, o apóstolo Paulo agora começa a trazer aos cristãos em Filipos uma preciosidade muito importante para que eles pudessem entender. O que é o próximo na minha vida e na sua? Quem são as pessoas nas quais o apóstolo Paulo está dizendo assim: não se preocupe só com um bem para você, não se preocupe só com a sua vida, se preocupe também com a vida do outro. Não faça isso por vaidade, mas faça com humildade. Aí ele já inicia, vamos então voltar ao versículo 1, ele inicia dizendo assim: se estamos em Cristo, ele diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, ou seja, o que ele quer dizer? Vírgula, e vamos respeitar o português, então a gente entende. Ele está dizendo, se por eu ser cristão em Cristo Jesus, Cristo me ensina, Cristo me motiva a ser nova criatura, e o ser nova criatura é essa prática diária que eu devo fazer, então ele diz, se nós estamos em Cristo, e se existe essa motivação, esta alegria por estarmos em Cristo, por sermos cristãos, ele diz, se existe alguma motivação, aí diz, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e paixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Aqui Paulo traz a compreensão à igreja de Corinto sobre unidade, sobre ser unido. E se tem uma coisa que nós como cristãos, igreja, nós precisamos é sermos unidos. Nós precisamos romper as barreiras, nós precisamos romper os limites que nos distanciam de pessoas. Não gosto de fulano, não gosto de Beltrano. Talvez o que há em você em Cristo Jesus, fulano e Beltrano precisa aprender. E como você vai aprender se você não se aproximar do fulano, do Beltrano que você não gosta? Porque em Cristo Jesus, isso Paulo está, nessa carta o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos de Filipe, está dizendo, sejam unidos, igreja. Ele está dizendo, igreja, olha, se estamos em Cristo Jesus nos ama, Ele ama a mim, ama a você, Ele nos exorta a vivermos em união. E aqui eu quero fazer um pouco uma comparação com você. Pessoas no mundo se unem para fazer diversas coisas.
Pessoas se solidarizam às vezes com o próximo na internet. Vem uma pessoa, grava um vídeo e fala: estou precisando disso, daquilo, me ajude. Aí se motiva, às vezes o Brasil inteiro, às vezes até pessoas de fora do Brasil se unem na famosa vaquinha para ajudar aquela pessoa que nem conhece. E a gente vê essa união. A gente vê, por exemplo, pessoas se unindo, por exemplo, para fazer festas, pessoas se unindo em prol de uma causa, em prol de defender uma causa. A gente vê as pessoas se unindo. A gente vê, por exemplo, os incrédulos. Vamos pensar aí nos tempos de incredulidade ou nos tempos de Balaão. Os incrédulos são unidos ou não são? Vou dar um exemplo para você bem claro. Liga: ô amiga, vamos para tal baile? Ah, amiga, eu não tenho. Ah, não tem roupa? Não, vou te emprestar uma roupa minha. Ô amiga, você não tem. Ah, mas eu não tenho. Ah, não tenho. Eu queria essa roupa que você vai me emprestar, ficaria tão bem com o escarpão. Ah, eu te empresto o escarpão, você pode deixar, mas não seja por isso. Você vai comigo. Veja a união, até divide roupas. Mas o que nós podemos observar com isso? Que o cristianismo precisa ter a essência da união que a palavra do Senhor nos ensina. Ao ponto da gente olhar para o nosso próximo e fazer o bem por ele em Cristo Jesus. Porque, igreja, se isso não começar de dentro da igreja, fora a gente não vai ser. Fora a gente não vai ser. Ou então a gente ser diferente. Com os da igreja eu abro exceção, mas com os da minha própria casa, com os da minha própria família, eu já sou meio que retraído. Não, a palavra do Senhor vai dizer que nós podemos praticar isso aqui dentro e isso vai externar para fora, isso vai ser visto fora, glória a Deus, porque nós precisamos entender que nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós precisamos entender, por exemplo, hoje eu fui na igreja, irmão tal, irmã A, irmã B, não foi. Poxa, eu tenho um telefone, eu vou ligar. Ô irmã, como é que você está? Ô irmão, como você está? Hoje eu tive no culto, você não teve, está tudo bem? Está precisando de uma oração? Precisando de uma visita? Mas não, às vezes as pessoas pensam que isso é só tarefa do pastor. Não, o apóstolo Paulo está dizendo, deixando bem claro, é a igreja de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Se nós não formos unidos, igreja, se nós não formos unidos, quem será neste mundo, meu Deus? Se aonde Cristo nos ensina a amar o nosso próximo. E aí ele diz então, sejam, olha só que bênção no versículo 2, completem a minha alegria. Paulo está dizendo assim, para que eu fique mais alegre ainda, pratiquem. Ele está escrevendo essa carta de dentro da prisão, lá dentro. E ele está dizendo, pratiquem isso, completem a alegria, do mesmo modo. Aí ele fala, tenha o mesmo modo de pensar. Tenha o mesmo modo. Mas pastor, isso é diferente porque eu não penso como fulano, eu não penso como ciclano. Ele está dizendo esta união, ele está dizendo esse amor. Não deixe o outro fazer as coisas sozinho, não. Do mesmo jeito que o outro pensa em fazer o bem para o próximo, pense você também. Pense você também. O fulano já faz, eu não vou fazer. Não, pense você também em fazer, ele está dizendo. Aí ele está dizendo assim, o mesmo modo de pensar e o mesmo amor. Nós não podemos esquecer que quando nós começamos a introdução dessa carta, nós te explicamos o motivo que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Coríntios. Estava tendo também divisão na igreja de Coríntios. Nós vamos ver Sítique e Evódia, duas mulheres que outrora foram unidas, estavam tendo problemas entre elas e estavam desunidas. Pastor, isso não acontece. Isso acontece dentro da igreja. Mas acontece porque o cristão não é parecido com Cristo Jesus o suficiente para entender e compreender que toda e qualquer picuinha tem que cair por terra e que tem que reinar a união no cristianismo, nos cristãos. Glória a Deus, igreja. Não pode reinar o eu não gosto dele, eu não gosto dela. Não, o apóstolo Paulo, podemos observar que o apóstolo Paulo em tudo o que o nosso viver deve ser para a glória de Deus, até mesmo o tratado com o nosso próximo. Aí ele diz, um só espírito, uma só atitude, nada façamos por ambição egoísta ou por vaidade, no versículo 3, por vaidade, mas o que? Humildade,
considerem os outros superiores a si mesmos. Considerar o próximo melhor que eu, é o que Paulo está dizendo. Considere o outro melhor que você. E muitas das vezes o que é mais difícil para o ser humano é isso. Se for custar alguma coisa para fazer o bem para alguém, aí ele pensa 10.000 vezes. Ah, vai custar meu tempo. Ah, vai custar, nossa, aí vai. Ah, mas poxa. A pessoa pensa 10.000 vezes quando custa alguma coisa. Quando exige da pessoa alguma coisa. Agora, quando não exige da pessoa nada, a pessoa faz. A pessoa se pega fazendo, se pega ajudando ali, fazendo. Mas quando vai exigir dele ou dela alguma coisa, a pessoa, opa, não. Vou pensar. Não. A palavra do Senhor está dizendo, por humildade, seja humilde, considere o outro melhor que você. Seja o outro melhor que você, veja o próximo com bons olhos. Melhor que você, não precisa fazer isso, porque é fácil fazer isso quando a pessoa tem algo a me oferecer. Mas, agora quando a pessoa não pode me favorecer em nada, eu ser para ela e ser para ele um cristão genuíno e verdadeiro de fazer, sem ambição, sem egoísmo e com humildade, isso estou fazendo para a glória de quem? Para a glória de Deus. Considerar os outros melhor que a gente. Elogiar as pessoas, trazer uma palavra, e às vezes isso precisa ser cultivado dentro de casa. Às vezes isso precisa ser cultivado dentro da família. Igreja, às vezes um elogio bem dado muda o dia de uma pessoa. Mas a pessoa não é humilde para reconhecer o esforço do outro. As pessoas querem ser cristãos, mas não querem se curvar a reconhecer que existe pessoas que sempre vão estar fazendo o melhor para querer ver ela ou ver ele bem. Mas as pessoas não se curvam para dizer muito obrigado. As pessoas não se curvam para dizer assim, olha, fulano, eu vou te ajudar. As pessoas podem ver a pessoa na necessidade ali, o irmão na necessidade, a irmã na necessidade, mas não move uma palha. Que cristãos nós temos sido, igreja? Como temos sido como cristãos? Individualistas? Porque ele está dizendo, considere o outro melhor que você, mas não faça isso por vaidade, não faça para receber em troca, faça com humildade, faça com humildade, faça com humildade, e considere os outros superiores a si mesmo. E quando eu vou fazer então, eu faço um melhor, eu faço como se fosse para mim, eu faço como se, quem gosta do melhor, igreja? Glória a Deus. Você gosta do melhor, gosta ou não gosta? Então, quando eu vou fazer para o próximo, eu faço como se fosse para mim. Porque ele merece. E às vezes, isso não é cultivado dentro da igreja, isso não é cultivado dentro da família. E se não é cultivado dentro da igreja, não vai ser cultivado fora. Não vai ser, não vai ser. Mas pode ser, porque a gente tem exemplo. E aqui a gente continua, versículo 4, olha o que diz. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Eu tenho vontade, eu tenho desejo, eu tenho necessidade, mas se a gente parar para pensar, a gente tem seres humanos também que têm vontades, desejos e necessidades. E às vezes está as minhas condições de fazer e eu não faço. E às vezes dá as minhas condições de fazer e eu não faço. Quantas são as pessoas que já te pediram ajuda e você vai colocando na sua listinha de ajudar e nunca ajuda? Quantas foram as pessoas que já esboçou para você reações de dizer assim, quase desenhou assim, fez alguma coisa para dizer, tá na cara, eu preciso de ajuda. Mas você falou, vou colocar na lista. Quando eu tiver tempo, eu te ajudo. A palavra do Senhor vai dizer, cada um não cuide somente dos seus interesses. Se preocupe também com o outro. Porque às vezes, igreja, eu chego aqui feliz da vida, mas às vezes chega um irmão triste,
que só de você chegar e não ir procurar direto o seu assento, você sentar, antes de você ir falar com ele, falar assim: ô fulano, graça e paz, bom dia, Deus te abençoe, viu? Isso já vai mudar o dia da pessoa. Isso já vai mudar o dia da pessoa. Porque você faz com o entendimento de que você só não se preocupa com você, você não é dono só do seu umbigo. Assim, por exemplo, como quando se trata de casamento. Não pode haver individualismo. Pode haver individualismo num casamento? Não, por isso que a Bíblia ensina que quando se casa se torna uma só carne. Assim é eu e Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive. Então não penso só em mim. Eu penso em agradar ao Senhor. Eu vivo para agradar ao Senhor. Igreja, isso tem que ser parte da nossa essência, uma vez que eu e você estamos em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo assim: se vocês estão em Cristo, então, ou seja, a exortação, a amor, a alegria disso, então se unam, estejam num só espírito. Então isso deve fazer parte da minha essência, nossa essência. Porque se somos transformados por Cristo Jesus, a gente não veste a roupa da humildade hoje e amanhã do orgulho. Não, nós somos e devemos ser por essência. Diga essência. Dorme não, pelo amor do Espírito Santo. Nós devemos ser por essência. Por essência. Por essência. Porque se nós formos por essência, isso vai ser visível, vai ser natural. Ah, pastor, mas desse jeito que o senhor está falando aí, não vou deixar ninguém me fazer de gato e sapato. O cristão não pensa assim, gente. O cristão não pensa que assim. O cristão não pensa assim. Porque se são humilhados, Deus exalta. Se são caluniados, Deus vê e Deus abençoa. Se não são agradecidos, Deus vê e Deus abençoa. Porque eu sou na essência. Eu não sou porque eu preciso que Deus veja ou eu preciso que a pessoa veja. Não, eu sou na essência. Eu não sou bonzinho quando fulano está comigo, quando Beltrano está comigo. Eu não sou bonzinho quando Beltrano precisa de mim ou quando Beltrano não precisa, não. Eu devo ser na essência. E aí o apóstolo Paulo traz o maior exemplo de todos. Porque talvez você está me ouvindo e está dizendo: não, eu não preciso ser assim, porque eu já sofri muito na vida. Eu não preciso ser assim, porque eu já fui capacho de muita gente na vida. Eu não preciso ser assim, porque quanto mais eu sou assim, mais me pisam. Eu não preciso. Às vezes eu deixo de fazer para mim para fazer para os outros. Não vou ser mais trouxa. Desculpe o peso da palavra. Não vou ser mais trouxa. Então vamos ver um exemplo aqui. Versículo 5 em diante. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que se apegasse, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser príncipe, rei, melhor que todo mundo, o maioral, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. O próprio Deus, Jesus Cristo é Deus. Ele desce de sua glória, aceita vir em forma humana, e se diz, ele traz o despir-se de toda a glória dele, e na humildade, ele assume a forma humana, e cuspiram nele. Na humildade, ele assume a forma humana e xingaram ele de endemoniado. Na humildade, ele assume a forma humana e mentiram contra ele. E por que ele fez tudo isso? Por mim e por você. Pelos outros. Ele fez isso pelos outros. Então, o apóstolo Paulo, ele puxa radicalmente assim, presta atenção. Se você, eu fico imaginando assim, como é que estava a mente do apóstolo Paulo pensando? Eu acho que o apóstolo Paulo estava pensando, quando os irmãos começarem a torcer o nariz, começar
Tipo, não é comigo que está falando isso. Já sei, vou mostrar um exemplo aqui. Jesus, Ele é o exemplo. Jesus, podia ser o maioral, podia ser o cara, podia entrar em Jerusalém com carruagens e mais carruagens, cavalos e cavaleiros, mas entrou em Jerusalém sentado num burrinho emprestado. Humilde. Sentou num burrinho ali e foi entrando em Jerusalém. E todo mundo, hosana, ao que vem em nome do Senhor. Quando Pilatos pergunta, quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Prende Jesus e solta Barrabás. E Jesus estava ali, não era por ele estava ali por causa dos outros. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso exemplo é Cristo, irmãos. Nosso exemplo é Cristo. Não é ser capacho dos outros. A vida cristã é sacrifício mesmo. Talvez você diga ou pense, eu tenho que fazer tudo isso. Eu até anotei, você não, mas os que estão em Cristo. Se você está em Cristo, precisa ser uma hora ou outra natural. Ainda que hoje você faça meio que emburrado, meio que puxado você faça. Mas uma hora precisa fazer parte da sua essência. Uma hora precisa fazer parte do seu dia a dia. Querer o bem do outro e fazer para o outro o melhor, como se fosse para você. Mas esvaziou-se, versículo 7, a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. Versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele não precisava. Ele fez por os outros. Assim como a gente às vezes fala, eu não vivo para os outros, não estou nem aí com os outros. Ele fez pelos outros. Ele fez pelos outros. Por você, por mim. E o porquê que eu e você não podemos nos despir da nossa majestade, do nosso egoísmo, do nosso tempo. Não tenho tempo, não posso. Fulano pode fazer isso para mim? Não posso. Fulano não posso, fulano não posso. Fulano me ajuda? Não posso. Fulano me ajuda? Fulano não posso. A palavra do Senhor está dizendo, vai se despir do seu eu, porque Cristo deu esse exemplo para nós. Vamos ser unidos como igreja. Vamos ser unidos como o que, igreja? Porque se isso for essência sua, você vai querer o bem do próximo, dos seus irmãos aqui em Cristo Jesus, como dos seus filhos, pais, mães, irmãos, irmãs, na sua família lá fora. Porque você é essência. Pastor, mas e aqueles que não querem igreja? Jesus morreu por aqueles que também rejeitou Ele. Para com isso, para de colocar na cabeça assim que existe uma separação. Quem não quer, quem não quer. Não, Ele morreu porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele se despiu. Então, não é você se preocupar em fazer por causa dos outros, não. É você fazer porque é essência. É o que, igreja? Essência. Por isso que ele morreu na cruz, foi por causa dos outros. Versículo 9, e aqui nós vamos partindo para a conclusão. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que aquele nome, o nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Ele se humilhou,
Ele se humilhou, ele se sacrificou e foi exaltado. E foi o que, igreja? Exaltado. Jesus nos chama a sacrifício. Jesus nos chama a sacrifício. Não é fácil mesmo. Não é fácil mesmo. Cada um é de um jeito. Um é mais fechado, outro é mais alegre. Um te dá bom dia com boca aberta, outro te dá bom dia de boca fechada, né? Já viu bom dia de boca fechada? Não, não quer falar. Não quer o quê? Mas porque você deu bom dia, a pessoa te dá bom dia. Não, igreja, não. Se Cristo teve e se humilhou, nós precisamos entender que assim precisamos. Hoje você vê que as pessoas nem tempo para ouvir as outras quer ter. A pessoa não quer ter tempo para ouvir as outras. E o WhatsApp já ajuda, né? Agora você pode ouvir o tempo mais, o áudio que a pessoa te manda mais rápido agora. A pessoa começa a falar, ixi, já mandou o áudio, vou aumentar aqui. Você aumenta a velocidade, fica lá ouvindo a pessoa falar. A pessoa não tem tempo de ouvir uns aos outros. Não tem tempo de olhar nos olhos dos outros e falar, ô irmão, como é que você está, irmã? Como é que você está? Graça e paz? Não, é tudo sem tempo, é tudo na euforia. E aqui eu concluo, igreja, nós mesmos precisamos entender que somos servos por amor. Nós não somos servos por interesse. Não nos preocupamos com o bem do próximo por interesse. Fazemos e devemos fazer por amor. Porque quem nos amou primeiro? Cristo Jesus nos amou primeiro. Ele fez tudo por causa dos outros, incluindo eu e você. Glória a Deus, igreja. Então que nós possamos trazer isso ao nosso coração. Que nós possamos orar nessa manhã em nome de Jesus e pedirmos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós estejamos dispostos de servir uns aos outros. Que esteja à disposição no nosso coração de servir uns aos outros. Como eu posso servir? Eu posso servir com o meu tempo. Vou estar aqui, vou te ajudar. Eu posso servir uns aos outros ouvindo. Às vezes, gente, tem pessoa que só quer ser ouvida. Às vezes tem pessoa que está tão para baixo, que todo mundo fala o que ele faz, o que ela faz não presta, que um elogio muda a vida daquela pessoa. Um tempo para conversar, uma visita vai mudar a vida daquela pessoa. Ou você fazer um bem para essa pessoa. Vamos olhar a nossa lista como está. Se a nossa lista está cheia lá de depois, quando eu tiver tempo, 1 hora, vamos olhar como é que está a nossa lista.